Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos explorar um pouco mais o ponto .NET. Eu quero falar do assunto para com vocês aqui, certo? Então vamos explorar a plataforma ponto .NET. A gente vai falar hoje sobre injeção de dependência em API REST, certo? Então eu vou abordar um pouco aqui e falar um pouco sobre a injeção de dependência na prática utilizando a plataforma ponto .NET. Ponto .NET, pessoal, facilita muito a gestão de independência. Ao longo do tempo, o pessoal da fábrica foi atualizando a plataforma, certo? E aí eles colocaram e facilitar. Então, vamos aqui, eu vou abrir aqui o Visual Studio, a gente iniciar aqui. O vídeo de hoje, eu quero só trazer um pouco, só abranger como funciona a injeção de dependência no .NET, ok? Então, eu quero entrar somente em detalhes de como você configurar a injeção de dependência. Eu criei aqui uma API hash. Eu criei uma API hash no momento que criei um projeto, certo? Nós estamos aqui no ponto, eu estou utilizando o ponto .NET Ute, a versão atual dessa API. E hoje nós o que iremos fazer? Primeiramente aqui, a API hash ele tem um controle, ele tem seu modo, né, sua estrutura e seu repositório. Nós vamos para você criar uma API e configurar a API, você precisa de ter seu modelo. A gente criou um constant aqui, modelo. Um constant é um cliente em inglês e ele tem seu constant ID, tem seu nome, endereço, só para a gente exemplificar. Então eu criei um objeto constant somente para a gente exemplificar aqui a injeção de dependência, ok? Objeto criado na classe você pode criar uma pasta módulo na API REST. Depois nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar o repositório, que a gente precisa obter esse dado. Então, consta repositório. Mas antes disso, de eu criar o consta repositório, a gente vai criar a classe, a gente tem que criar a interface. Uma interface, como vocês sabem, você herda todos os métodos específicos daquela interface. Você cria aqui a interface create async. Então, eu vou criar aqui no momento que a gente vai criar um cliente. E depois, né, retry our async. Neste caso aqui, ele vai trazer todos os clientes. Ok? Então, criando a interface, eu vou ter que criar a interface aí com esse repositório, eu tenho que criar a const repositório. Criando a const repositório, eu vou herdar dessa interface todos os métodos dessa interface aí const repositório, ok? Então, faço a herança aqui e de início eu crio um construtor aqui. Nós vamos primeiramente guardar esses. Aqui na API a gente não vai fazer acesso ao banco de dados não, só para a gente exemplificar a injeção de dependência. A gente vai guardar na memória, a gente vai criar um cost to cache aqui e a gente vai criar um corrente dicionário, um private static. Um dicionário é um dicionário de objetos de clientes. Então eu crio um dicionário aqui, private static, né? Um dicionário com custom cache, certo? Vou guardar em cache aqui nesse board. Criou o objeto aqui, ele verifica se existe alguma instância do dicionário. Se existe, se não existe, eu vou criar uma instância no const repositório só para iniciar. O método create async, só de início, ele vai pegar aqui ele vai vai criar um cliente, né, o consta. E nesse caso aqui eu vou pegar desse cliente, no momento que eu passar o objeto, eu vou pegar o ID desse cliente. E aí eu aqui a entidade de banco de dados que se a gente quiser salvar, mas eu não vou salvar quando a gente for no lugar por enquanto. E eu vou se esse objeto for no retorno, se não, eu adiciono no constant cache, eu adiciono um constant no dicionário de dados. E depois que eu faço um constant update, eu chamo uma function, expressão function aqui, você pode passar uma função que depois de esse método realizar, eu vou fazer um update, que é o método update no constant cache. Então, na verdade, ele está atualizando aqui essa
esse consta em memória. Então, o repositório eu criei básico aqui, tem um retry assim, que ele vai fazer um from constant is result, trazendo no menu os valores. Somente para a gente exemplificar a injeção de dependência. Então, só criei esses três métodos aqui no const repositório, a gente vai fazer a injeção de dependência. A injeção de dependência, pessoal, nada mais, nada menos, né? Você que estudou programação orientada a objeto, é que você consegue fazer todas as injeções, todas as instâncias que um determinado controle ou classe depende, certo? Desse objeto. Para o const repositório, se eu precisar acessar o const repositório, normalmente eu teria que fazer, toda vez eu teria que fazer um const repositório, só estou exemplificando aqui, instância 1 igual new, certo? Isso aqui não se faz aqui não, a gente não pode instanciar. Todo controle teria que fazer isso. Quando eu faço a injeção de dependência, nada mais nada menos, eu estou deixando deixando que a, toda a herança de instâncias seja feita automaticamente pelo .NET. Por trás dos planos ele faz a mesma coisa, instancinha, só que ele trata melhor. Aí tem vários tipos de injeção de independência. Tem o Singleton, tem o Scopei, certo? Depois a gente vai olhar detalhadamente, se você olhar na documentação, que o Singleton você só instancia uma vez, uma instância. Então ele faz todas as injeções de dependência, porque eu preciso acessar todos os métodos dessa interface. Eu preciso acessar todos os métodos dessa interface, então eu preciso fazer injeção de dependência e acessar o objeto custom repositório. Como é que faz isso no .NET? A estrutura do API REST, aqui do projeto a solução, tem a classe inicial, que é o program.cs. Esse program.cs é onde eu faço todas as configurações e referencio a injeção de dependência. O .NET aqui ele já cria automaticamente, né, o grid build, adiciona os controles, certo? Para fazer a injeção de dependência eu tenho que fazer a classe builder, e eu vou fazer o service, chamar o método service, que nós chamamos de serviço. Já tem todas as bibliotecas aqui, todo DLL específicas, né, que você acessa esse método. É um método já criado, já por trás, se você for ver esse método, como é que é feito, ele tem toda a documentação, mas o que você precisa saber é só como criar a instância. E eu vou fazer um add scorpion, scorpion. E no momento que eu vou fazer, eu posso também fazer um singleton, também tem add singleton, certo? Vou colocar add scope, porque eu preciso de vários scopes no momento que eu for chamar essa instância. Add scope. E aqui o método ele pede o objeto add scope do método, ele pede uma test-service, que é uma interface, e o método e o objeto referenciado, entendeu? Ele já dá aqui o add scope specific serviço. Então, eu vou especificar primeiro add scope qual é a interface que eu quero herdar esses métodos. Então vai ser a interface iCoast aqui, ó, repositório. Essa é a interface que eu quero acessar todos esses métodos de determinada instância. Então eu vou colocar iCosta repositório. Agora referencie o objeto, a classe que você quer realizar essa instância, né? Para que toda vez que você chama um controle e você quiser acessar um repositório, o próprio .NET ele faz essa instância para mim. E eu não preciso ficar instanciando várias vezes para dar estrutura de memória, tudo isso. E eu referencio objeto. Então, toda vez que você vai fazer uma injeção de dependência, você tem que referenciar a interface e também o objeto. Consta, se tiver interface, né? Que às vezes tem uns que não tem interface. E agora eu vou fazer build, vou salvar aqui, pronto. Eu já tenho acesso, eu não preciso fazer instância desse objeto. Automaticamente ele vai fazer toda a injeção de dependência.
Isso facilita desacoplando a aplicação, para você não tiver uma mesa de herança, você não ficar com muita dificuldade e melhora o desempenho também. Ok? Agora, pronto, eu fiz essa injeção de dependência, já está feita, simples no .NET. Posso fazer 10, 20 aqui, injeções de dependências do tipo de Scorpius também. Você pode botar no singleton também, no singleton, add, singleton. Aqui é só uma dica rápida pra gente, certo? O singleton também você pode botar interface, ele também faz, e assim por diante. Olha na documentação, você pode detalhar melhor. Vou compartilhar a documentação da Microsoft sobre cada tipo de injeção de dependência. Tempos atrás, a gestão de independência era você teria que fazer sua própria classe. E aí, se a gente for entrar no método aqui, a gente vai ver que esse método ó, o cadeadinho aqui já mostra que é uma biblioteca que você não consegue acessar o método, mas você consegue acessar o que os parâmetros, resumos, tudo isso você consegue ver. Toda a especificação do método que a plataforma.net oferece. Ok? Então vamos lá. Agora vamos acessar essa injeção de dependência. Não é só isso. Primeira coisa é configurar no programa CS. Ok, configuramos. Vamos agora na classe controle da nossa API. A classe controle eu criei aqui, tem um método, a gente não vai detalhar muito, só que tem um método getConsume, que vai obter um consume. Tem também um create, que a gente vai chamar esse método create, custom. E tem só esse método create, que vai chamar tudo aqui instância do repositório. Agora eu quero acessar, no momento que eu criar um console, um cliente, eu quero que ele acesse o seu repositório. É aí onde que vai entrar a injeção de independência. Para agora acessar o repositório, eu quero que esse controle acesse o meu repositório. Então eu vou aqui no private, read learn, né? Somente leitura. Colocar a interface iConstant repositório, que é a interface que eu vou acessar. Constant repositório. Vou colocar assim, às vezes eu posso colocar repo, vou colocar repo aqui, se escreve seja melhor, ok? E agora eu vou de novo aqui, consta repositório, no momento que eu chamo esse controle eu vou fazer uma instância, eu vou colocar repo também, repo, poder colocar IC também, IC, e aqui eu dentro disso, estou acessando disso, o repo, e aí eu vou passar a IC. Pode botar IC ou você faz a descrição melhor. Pronto, fiz uma injeção de dependência. Eu acessando a aplicação já posso acessar esse objeto. A aplicação roda normalmente. E essa é a forma de a gente fazer injeção. São os erros aqui. Vamos ver. O get consume. Que eu não fiz esse método aqui anteriormente. Get consume. Né? E a injeção de dependência está feita. Ok? Então, pessoal, essa foi a dica de gestão de dependência. E agora é só você configurar e executar a aplicação API e show de bola.